quiserem. Olá, boa tarde. Estamos aqui em São Paulo em mais um Insidecast. Eu sou a Sabrina Brinker, dentista, ortodontista, empresária e mentora de dentistas. Eu sou Rafaela Giordano Chiniachique. Eu sou dentista, sou empresária, sou mentora de dentistas e estamos aqui com o Thiago Reis. Sabrina vai apresentar um pouquinho mais. Então, Thiago Reis, é uma grande honra estar contigo aqui hoje. Obrigado Fundador da Growth Machine. Especialista em vendas, não é verdade? Sim. E falando em vendas, tem um tabu muito grande. Nós que trabalhamos com o pessoal da área da saúde, falou em vendas, o povo sai correndo. Essa que é a verdade. Porque dentista, médico, não se acha vendedor, né? E falou em vendas, as pessoas acham que não é para mim, enfim. E tem uma implicância com essa palavra. E a gente bate na tecla que a gente precisa ser vendedor, né? Não é verdade, Rafa? É verdade. E eu vou começar fazendo essa pergunta, Bora. né? A pergunta sobre vendas, né? Vendas na área da saúde. Nós temos uma mentoria para dentistas, mas a gente fala para o público da área da saúde, né? E pensando nisso, parece que a gente faz um juramento quando a gente sai da faculdade, né? De promover saúde, mas quando a gente entrega a solução, a gente recebe por isso, a gente está fazendo uma venda, né? Então, a partir desse princípio, a gente queria perguntar para você justamente sobre essa questão, né, da mentalidade do dentista ou do profissional da área da saúde, que precisa entender, né, até sobre técnicas de venda, né, para não negligenciar essa parte. E como que você poderia, de repente, falar para esses profissionais, né, sobre essa mentalidade? E também aproveitando, falando um pouquinho do teu começo, né? Como que você teve essa virada de chave, da onde você saiu, aonde você chegou, que você já construiu muita coisa. Eu acho interessante a gente falar um pouquinho para esse público, juntando com o que você já viveu até agora. Então, assim, tipo, vamos... Que nem o Jack Stripador, né? Tem tanta coisa. Assim, quando a gente olha para vendas, não é só o dentista que foge de vendas, né? Acho que todo mundo tem um certo incômodo. Parece que vender é enganar, parece que vender é tirar dinheiro dos outros. E quando a gente vai empurrar, né? Empurrar enganar. Alguma coisa. Quando a gente vai pro cinema, qual que é o filme que mais mostrou sobre vendas? O filme mais famoso de vendas, na opinião de vocês? Pensa aí. Que mais fez sucesso? Lobo de Wall Street, com certeza. Como é que termina o personagem principal? Preso. Vamos pra novela da Globo? Quem que é o vilão da novela da Globo? Normalmente é o mais rico, né? Que impreterivelmente é um cara que enrola e engana os outros. Então, se repete por muito tempo, né, que vender não é algo legal. E se a gente for na Bíblia, né, a palavra fala que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a gente tem as duas coisas. A gente tem uma aversão a vendas e a gente tem uma aversão a ganhar dinheiro. Quando você era pequenininho, quando você mexia no dinheiro, o que a tua mãe falava depois de você mexer no dinheiro? É que tá sujo, tem que lavar a mão. Lava a mão. Então, essa mensagem ela é repetida muitas vezes ao longo da nossa vida e a gente é influenciado o tempo inteiro para achar vendas como algo negativo. Então a gente construi uma cultura negativa ao redor de vendas. Só que, de todas as profissões do mundo, o único que pode definir o quanto ganha é o vendedor. Você pode ser o melhor dentista do planeta, você pode ter um tratamento que ninguém possui, você pode ter algo extremamente especial, mas se você não dominar vendas, o seu consultório vai fechar as portas. Vai ser um fracasso. E uma outra coisa que acontece no mercado da saúde, mas acontece também em quase todos os negócios, é que quando a gente recebe indicação, ela passa duas mensagens muito ruins. A primeira mensagem ruim que ela passa é: meu produto é tão bom, mas tão bom, que não preciso de marketing nem de vendas. Afinal, ele se vende sozinho. De fato, o fato de você ser um excelente profissional está fazendo com que as pessoas que passem por você te recomendem para outras pessoas. Agora, imagina o quão grande você não seria se você, além de vender para as pessoas que te indicaram, você também tivesse uma estratégia clara de geração de demanda. Esse é o primeiro. E o segundo é que o processo de vendas, muita gente acha que é um processo que tem uma correlação com o convencimento, mas não necessariamente é isso. Quando eu saio de casa para comprar um martelo, eu não quero um martelo, eu quero pendurar um quadro na parede. O martelo é apenas um meio ao qual eu vou utilizar para conseguir pendurar esse quadro. E não é sobre o que eu te ofereço, é sobre o problema que você tenta resolver. A solução para algum problema. Só que o grande problema é que a maior parte das pessoas que precisam de um tratamento dentário nesse momento, apenas 3% estão com algum tipo de dor ou insatisfação forte o suficiente que justifique com que ele busque um profissional. 97% está sofrendo com mau hálito, com dente amarelo, com dente torto, sem saber que ele
precisa de um tratamento ou que ele poderia fazer um tratamento, porque muitas pessoas não sabem nem quanto custa ou quanto seria necessário investir para conseguir resolver o seu problema. Então, se eu não domino vendas, eu só consigo vender para uma camada muito pequena dos meus potenciais clientes e só vou conseguir convencer pessoas que já chegam convencidas, né? Então, o médico, o próprio dentista, ele não vai num processo de ampliar a consciência, ou de fazer perguntas e tentar descobrir de fato as dores e a partir disso fazer o seu cliente tomar consciência de que possui um problema que pode vir a ser resolvido. Ele vai muito mais num caminho de, cara, fazer um diagnóstico rápido e falar, olha, teu tratamento é esse, custa X e acabou. Sem ter um processo de encantamento e convencimento. E incrivelmente, né, eu não sei se vocês conhecem, mas eu nasci no Rio de Janeiro e o meu... Eu percebi pelo sotaque. E o meu contato mais impressionante com vendas foi com um dentista do Rio, que anuncia em tudo que é lugar, né? Depois eu falo o nome, mas eu nasci com... O meu dente era muito vestibularizado, eu arranquei 8 dentes, né? Então, pra chegar aqui... Sabe termos... Nós somos ortodontistas. Tá vendo? Viu? E sendo que 4 deles foram no mesmo dia, né? Os pré-molares eu tirei no mesmo dia. Eu tirei os 4 sisos e os 4 pré-molares. E aí eu cheguei para ser atendido por ele. Um gênio. Primeiro que eu passei por um salão enorme, um montão de gente lá, várias cadeiras. Aí cheguei na sala dele. Isso deve ter sido, sei lá, 2005, 2006. Quando eu cheguei na sala dele, primeiro que ele veio me atender com um terno risca de giz. Eu falei, caramba, um terno risca de giz, um dentista, você espera o cara de branco, né? Aí ele chegou, pegou o meu raio-x, aí abriu o notebook dele. Nessa época, ninguém tinha notebook, todo mundo tinha desktop. Aí botou assim, realmente tá vestibularizado, né? Aí ele falou, então, Thiago, eu quero primeiro te mostrar quem são as pessoas que eu atendo. Aí me jogou um book. Quando eu comecei a folhear o book, todo mundo era artista da Globo, era todo mundo da Malhação, né? Prova social. Exatamente. Ele falou, Thiago, o seu tratamento, pelas características que você está apresentando, vai custar algo próximo, eu não lembro o valor, mas sei lá, tipo 20 mil reais, que seria um carro popular na época. Aí eu falei, não dá. Ele falou, mas eu posso te colocar na minha tese de doutorado, com isso você vai pagar um plano de R$ 99,90 por mês, e assim você vai conseguir fazer o seu tratamento. Cara, ele usou todos os gatilhos mentais da venda. Ele começou me mostrando que tinha um consultório organizado, me atendeu de terno e gravata, construindo autoridade. Me trouxe prova social com os pacientes. Quando ele foi falar de preço, ele ancorou num valor 5 vezes maior do que o que ele me cobraria finalmente, recuou e fez oferta irresistível. Então, assim, ele era um mestre da venda. O fato dele ser dentista foi ocasional, tanto é que ele é gigantesco. Então, assim, vender é você colocar estratégia e intencionalidade no teu processo de condução e ampliação de nível de consciência do cliente que você está atendendo. Agora, como é que eu fui parar em vendas, né? Meu primeiro emprego foi como operador de telemarketing. Eu ganhava R$ 473,91, lembra até hoje. Você vê que traumatizou, né? Senão Sim, não falava o 91 centavos era para humilhar, porque os 473 você viu para porra nenhuma. E desde essa época eu entendi que resultado a gente não controla. Eu era um operador de telemarketing no meio de 600 outros operadores. Tudo que eu sabia é que eu não queria continuar sendo um operador de telemarketing. Sim, tu não queria ser mais um. E a minha estratégia foi chegar 2 horas antes e ir embora 2 horas depois. 2 horas antes eu li os manuais, 2 horas depois eu entrava de penetra em todos os treinamentos que eram disponibilizados dentro da companhia. Dali eu fui para uma área de prevenção à perda, que eu acabei desenvolvendo o processo, passei a dar treinamento pelo Brasil, ensinando o processo que eu havia desenvolvido. Caí me formei em administração, fiz gestão de projetos, caí no mundo de gestão, só que eu acabei sendo contratado. Assim que eu me formei, fui contratado por uma startup que me chamou para organizar a ponta financeira, só que quando eu fui lá fazer plano de contas, DRE, demonstração de resultado, eu vi que a empresa tinha um problema de vendas. Ela tinha mais custo que receita. Se eu não virasse vendas, eu ia estar desempregado, e lá fui eu. Pelas vendas. Caí de cabeça em vendas. E aí eu entendi que existia inbound, outbound, funil de vendas. Cara, mergulhei dentro desses processos, mapeei, botei a cabeça de gestão e de gerenciamento de projetos em vendas, coloquei toda uma metodologia. Essa empresa saiu de quase falência para crescer mais de 48% ao ano. Depois de 3 anos eu vendi a minha participação, assumi como diretor de marketing e vendas de uma empresa aqui em São Paulo. Fiz essa empresa escalar, mas no final do ciclo chegou um momento que eu podia vender ingresso para o pessoal entrar e conhecer a operação, porque era tipo uma linha de produção de vendas, e eu falei, acho que tem uma demanda. E assim surgiu a Growth Machine. A gente é uma aceleradora de vendas, a gente implementa máquina de vendas nas organizações, e agora a gente lançou o nosso próprio software, que é o GS Engagement, e a gente usa inteligência artificial para otimizar processos comerciais, e também treinamos no nosso método com o objetivo de fazer com que as empresas escalem o seu resultado.
Muito Perfeito, legal. muito bom. Obrigado, Então, obrigado, parabéns. obrigado. Parabéns. A gente percebe alguma das suas falas, eu acho que tem coisas muito importantes, muitos insights legais, justamente quando você fala do elevar o nível de consciência, que eu acho que é uma chave que a gente tem que prestar muita atenção como que a gente faz e como a gente faz para elevar o nível de consciência do nosso paciente, o nosso cliente, né, sempre. E sobre você, sobre a sua trajetória, é o você fazer aquele 1% ou muitos por cento a mais, né, do que o mediano, sair da mediocridade, né? É você Total. já saber que você tem que entregar um pouquinho a mais e às vezes a gente colide em alguns momentos, né, do tipo, nossa, tô trabalhando demais. Existe uma fase na nossa vida que a gente vai fazer a mais, que é o momento da gente semear, porque a gente vai colher lá na frente, né? Então, é saber que existe tempo para tudo, né? Eu acho que um dos desafios é um pouco da ambição, assim, sabe? Porque é muito fácil entrar na zona de conforto, né? Muito. E aí, velho, você se acomodou, já era. Né? É. Você para de sonhar e começa a se confortar com o que você tem. Exatamente. A gente fala muito, né, sobre o Napoleão Hill. Nós somos 2%, a gente não quer ser 98%, são as pessoas que reclamam da vida e não fazem absolutamente nada para mudar, né, o cenário. Todo ano seguem os mesmos problemas, a pessoa reclama e não faz nada, não dá o próximo passo, né? Então a gente sempre fala que se é para ser, nós vamos ser os 2% acima da Começa média. aqui, né? Essa é a ideia. Total. O resto, Total. A gente o resto acredita vai. muito nisso. O resto vai. Então, ainda nessa linha sobre mentalidade, esses dias tu postou uma frase no teu Instagram, que eu vou ler aqui, a gente trouxe, eu achei muito legal. Não existe concorrente mais perigoso do que a sua zona de conforto, né? E a gente concorda 100% com essa alegação. E baseado nisso, a gente gostaria que tu dissesse pra gente o que tu poderia dizer para essas pessoas, qual é o primeiro passo para a pessoa que está estagnada e precisa buscar por esse crescimento. Como que a gente pode crescer? Se destacar hoje no mercado. Porque o mercado hoje está muito competitivo. Como que a gente faz para sair dessa linha? Você sabe que eu sempre fui muito do meio de tecnologia, né? E há mais ou menos uma semana atrás a gente estava num evento em Florianópolis e eu encontrei diversas pessoas que eu já convivia há muito tempo. E aí tava observando elas palestrando e cada um cometia um pequeno erro. Ou um vício de linguagem, ou um posicionamento errado dentro do palco, ou uma respiração que não cabia, ou uma passagem de slide rápida demais. E é engraçado assim que eu sempre fui desse meio, aí eu fui pro meio de educação, e agora eu voltei pro meio de tecnologia, né? Então eu meio que dei um loop. Só que eu sempre tenho uma busca de ficar 1% melhor. Então eu tô o tempo inteiro tentando achar ou um mentor, ou um desbloqueio, ou uma ponta emocional. E nos últimos 3 anos eu contratei de tudo que vocês possam imaginar. De mentor de oratória, comunicação, presença de palco, respiração, dress code. E fui meio que empilhando, sabe? Tipo, combinando uma coisa na outra. E quando você está vivendo o teu dia a dia, você não percebe a evolução. Mas quando você volta de onde você veio, você fala assim, caramba, como eu evolui. Né? E o pessoal veio falar assim... E foi uma coisa interessante porque... e aí vem o que o Napoleão Hill fala, né? Cara, graças a Deus, né? Minha visibilidade cresceu, muitas coisas boas aconteceram e hoje eu tenho um posicionamento muito diferenciado, então o meu valor de palestra é um valor relativamente interessante. Quando os gestores do evento foram me contratar, eles chegaram para mim e falaram assim, cara, a gente gastou todo o dinheiro com os palestrantes internacionais, a gente não tem dinheiro para pagar pelo seu cachê, mas a gente poderia te pagar tanto, que seria um valor abaixo do meu cachê. Eu falei, não tem problema, vamos fazer o seguinte, o valor do meu cachê é X. Ok? Aí eles me olharam assim, ok. Mas o que nós vamos fazer? Eu quero um stand e eu quero que a minha palestra seja um pouco diferente. Aí eles, como assim? Eu falei, eu não vou apenas dar conteúdo. No final da minha palestra eu quero poder fazer uma oferta. Eles não entenderam o que eu ia fazer. Eles falaram, tudo bem. Aí o que eu fiz? Eu preparei o evento inteiro, fiz uns 40 seeds diferentes e fiz uma oferta na minha palestra que fez com que a galera corresse para o nosso stand. Fez um pitch de vendas. Sim. O valor que eu vendi nessa oferta foi 10 vezes o valor da palestra. Minha palestra. Ou seja, a palestra só foi o primeiro passo ali. E aí é um pouco das coisas que a gente precisa pensar, porque, por exemplo, se você não está preparado para isso, você poderia primeiro jogar a tua mentalidade para baixo, se sentir menor, ficar triste ou ficar com raiva e não usar uma oportunidade que está à sua frente. É tudo intencional, né? Você tem que pensar estrategicamente também, diante da dificuldade, diante do desafio. Né? Pois é, e eu poderia falar, poxa, e detalhe, né? Tipo, se você for pegar alcance e tal, eu tenho muito mais relevância do que os palestrantes internacionais que eles gastaram uma fortuna, mas não tem problema.
No final, somando o que eu não cobrei, mais o stand, mais o que eu fiz de venda, Foi muito bom. foi muito melhor do que se eu fosse o palestrante internacional. Sabe por que isso cobrando. aconteceu, né? Você honrou com aquilo que você estava comprometido a fazer. Ele te deu essa responsabilidade, você honrou com aquilo, você recebe retorno disso. Eu acredito muito no princípio da honra. Então, eu acho que é muito legal ouvir você falando isso, porque, de fato, foi isso que aconteceu, né? E ao mesmo tempo, né, quando... Cara, tem um filme que é muito bonitinho, chamado Rap Fit. Vocês lembram desse filme? Que é um Nunca golfinho vi, que dançava. Não, pois vou ver. Eu vi. Porque o Rap Fit é o seguinte, é a história de um pinguim. E aí, tipo, ele é bem antropológico até. Ele mostra todos os rituais lá dos pinguins e tal. E esse era um pinguim que dançava. E é bem que uma crítica à sociedade quando a pessoa é diferente. E aí eles começam a criticar, e começa a faltar peixe e falam que é por conta do pinguim que dança. E o pinguim parte para uma jornada, né, e vai embora e tal, vai para um lugar onde reconhece ele como sendo um pinguim que dança, e ele passa a fazer sucesso por causa disso, e ele volta depois para o mundo que ele tinha saído, e ele vê que ele não é mais daquele mundo, né? E foi um pouco parecido com o que aconteceu comigo. Tipo, eu fiz toda essa jornada para tentar evoluir com a minha capacidade de comunicação, e quando eu voltei eu falei assim, caramba, cara, eu vim daqui, entendeu? Só que ao mesmo tempo eu não tô mais aqui. E aí voltando para a mentalidade e para cair na armadilha da mediocridade. Todos nós temos um negocinho chamado termostato financeiro. Então aqui, esse ar-condicionado, ele está marcando uma temperatura que ele tem que manter, né? E toda vez que, vamos supor que ele marcou que está 18 graus, toda vez que bate 19, ele vai lá, liga o compressor, começa a trocar ar, vai ficando cada vez mais frio. Quando ele chega em 17, ele desliga o compressor. A partir desse momento, ele vai ficar só na ventilação, nós vamos respirar, nós vamos nos movimentar, a temperatura vai subir novamente. Toda vez que a temperatura subir, ele liga novamente e fica nesse ciclo tentando manter a temperatura. Cada um de nós tem um negocinho chamado termostato financeiro, que define o quanto que a gente aceita ganhar. Tem gente que está com termostato de 50, tem gente que está com termostato de 100, tem gente que está com termostato de 1 milhão. O Elon Musk ganha 2 milhões por hora, né, de dólares. Então, só isso. Mas tá bom, né? É isso que a gente tem que buscar, né? Quem tem ambição, não. Pois é. O termostato ele tá um pouco bem alto. diferente. Mas o grande problema que faz com que as pessoas estacionem e parem de evoluir é quando elas batem no termostato financeiro delas. E aí elas estão condicionadas a ganhar esse valor e elas criam uma vida que aceitam. Para mim, o grande desafio de como a gente pode fazer para passar disso, e eu faço isso o tempo todo com os meus vendedores, com os meus colaboradores, com os meus líderes, é fazer com que eles experimentem coisas acima do termostato financeiro. Porque a boa notícia é que o paladar não retrocede. Né? É verdade. A partir do momento você bom, consegue né? voar Ter uma vida melhor. de classe econômica até você Exato. voar a primeira vez na Nossa, primeira a gente fala classe. muito isso, senso de merecimento. Exatamente. Né? Ela é a pessoa que eu conheço que mais tem senso de merecimento. E aí eu falo pra ela assim, amiga, como você me incentiva em todas as formas, né? E cada um coloca, né? Eu acho que em todas as relações a gente contribui de alguma forma na vida de uma outra pessoa, né? E ela contribui, assim, nesse senso de merecimento. Eu falo, ela já nasceu achando que ela merece o mundo. Eu mereço. E isso é bom, verdade. Porque de certa forma isso já dá muda a chave na mentalidade, né? Então faz com que você já enxergue as coisas de uma outra forma. Eu tenho essa tendência a não ver as coisas negativas, né? Eu sou de Porto Alegre, então em maio a gente teve aí uma enchente, que foi uma grande tragédia, e para a maioria das pessoas foi algo paralisante, né? Então foi uma coisa natural que aconteceu e não tinha o que fazer. E eu poderia ficar travada por aquilo. Eu disse, não, passamos por isso, mas vai dar tudo certo, vamos seguir, vamos continuar, vamos mudar o destino, vamos fazer outras coisas, vai dar certo de outra maneira. Eu trabalhava com vendas de um certo tratamento, aquele tratamento não estava vendendo tanto naquela época. Eu disse, vamos fazer outra coisa. Foi um produto parceiro, sabe? Enfim, então eu tenho uma parceria, a gente tem uma parceria com uma empresa. Só que as pessoas não estavam procurando por estética, né? No momento em que estava momento uma de catástrofe, tragédia, né? ninguém vai procurar por estética, né? Alinhar os dentes, não era o momento de pensar em alinhar dentes. Então, tiveram outras coisas. Então, vieram pacientes procurando problemas de siso. Bom, então tá, vi uma oportunidade. Não trabalhávamos com isso muito na clínica. Vou contratar dentistas que fazem isso, se é isso que estão procurando. Então, é mais ou menos isso. Ver oportunidade onde há algum tipo de problema. E hoje, a maioria das pessoas acaba sendo ampliou, paralisada, né? Hoje eu ampliei a clínica, estou construindo uma clínica maior. Então, é mais ou menos isso. Ver oportunidades onde a maioria das pessoas veria problema, né? Ou veria tragédia, ou ficaria chorando, ou lamentando. Toda vez que tem uma mudança, né? O Malcolm Gladwell falou isso muito bem no Fora de Série, né? Em inglês ele se chama Outlier.
ele explica que toda vez que tem uma mudança muito grande nas regras, surge uma grande oportunidade, porque na verdade não tem mais um favorito. E aí, quem consegue se posicionar onde está essa oportunidade sai na frente de todo mundo. E ele dá exemplo, por exemplo, dos advogados judeus de Nova York, ali próximo da crise de 29. Quando teve a crise de 1929, não tinha emprego para ninguém, né? E aí os judeus se formavam e, né, tinha um certo preconceito em Nova York com os judeus e ninguém oferecia emprego para os advogados. E os únicos tipos de casos que eles conseguiam eram casos trabalhistas ou divórcios, que eram caracterizados por muito conflito e negociação. Sim. Então eles ficaram 10 anos treinando negociação. Quando o mercado começou a surgir fusões e aquisições de empresas que tem um nível de tensão alto, eles eram os únicos preparados para ir para esse nível de negociação. Então exatamente a mesma coisa que você descreveu. Pelo fato de identificar uma oportunidade que ninguém queria, ele conseguiu crescer e está num ponto preparado para um novo nível de jogo, né? É isso aí. O caos traz mudanças também, né? É isso. Então, a gente vai continuar nas perguntas. Bora. Pode ser. A gente sabe o quanto é importante entender desses processos de venda. Vou falar um pouquinho de venda agora. E é tão legal quando a gente vai numa loja, vai vendo a pessoa construindo. Outro dia eu fui comprar um tênis e eu vi a construção, né, do vendedor lá, falando, mostrando, trazendo todos os tênis, sabe? Mostrando vários modelos, né? E sempre com aquele processo inteiro, assim, da venda mesmo, né? E aí eu falei pra ele no final, falei, você é bom vendedor. E eu também fico bem feliz quando o paciente... Você acredita que tem paciente que fala pra mim, você é boa vendedora? No começo, eu pensava assim... O que ele tá querendo dizer com isso, né? Que eu tô só querendo vender, que eu tá me criticando, que eu tô querendo empurrar. Hoje, quando falam pra mim, nossa, é uma boa vendedora. Eu considero um elogio. Eu falo, obrigado pelo elogio. E aí eles falam. Aí mim também falam. Tu é uma boa vendedora. Os pacientes me falam. Outro dia, um paciente veio falar pra mim, eu falei, poxa, obrigada pelo elogio, né? Não sei se ele estava elogiando ou não, mas aí ele falou para mim, ele falou, olha, eu exporto café. E para mim é muito importante, assim, te falar isso, porque eu prezo muito por todo esse processo na venda. E eu achei muito interessante como você explicou, a forma como você explicou, a prova social, ele foi falando. E eu assim, puxa, que legal. Mas é legal você ir numa loja ou comprar alguma coisa, ou ir num serviço e você vê aquele processo todo se formando. E aí, diante disso, eu queria que você falasse um pouquinho e pudesse, de repente, dar umas dicas práticas para o dentista ou profissional na área da saúde que está vendo a gente, para falar um pouquinho desse processo de venda, o que é importante, né, da gente, quando está frente a frente com um vendedor, ou com um dentista, ou com um profissional na área da saúde, que é importante a gente passar para o nosso paciente. Então, vamos lá. Primeiro polêmica, tá? Não existe processo de vendas. Tá. Eu já achava que existia um processinho ali. Existe processo de compra. Tá. Porque ninguém vende nada. Eu ajudo o meu cliente a comprar. Exato. Então, assim, o processo de vendas, que pode ser reproduzido, pode ser construído, mas no fundo, ele é um processo que ajuda o cliente a decidir. Qual que é o melhor processo de vendas? Porque quando você fala de vender, pode parecer que você tem uma capacidade de convencimento, mas na verdade o teu objetivo não é convencer. O teu objetivo é conduzir o seu cliente na direção do que ele precisa. E pode ser que o que ele precisa seja diferente do que ele está buscando inicialmente. Então, ninguém vende, todo mundo ajuda a comprar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender. Adorei esse termo. Porque geralmente a gente escuta muito falar sobre processos de venda, mas é isso que você falou, as pessoas estão buscando. A gente está com uma solução, mas as pessoas estão buscando. Então, e as pessoas querem comprar, elas não querem que vendam para elas, né? Perfeito. É bem a verdade. Perfeito. E o segundo ponto, né, tem muitos estudos que falam que o trabalhador brasileiro ele é muito menos produtivo do que o trabalhador americano. E quando fala isso, parece que está diminuindo o trabalhador brasileiro. Mas o que acontece é que falta ferramenta. São raríssimos os lugares que você encontra bons vendedores. Que você encontra vendedores treinados. E é muito comum o empresário ou o dentista falar, eu quero trazer uma secretária que já saiba vender. Não existe. Não existe, né? A que já sabe vender, provavelmente ela vai fazer a faculdade de odontologia e vai virar tua concorrente. Sim. Né? Ou você forma, ou você treina, ou você não vai ter isso. E aí, por que o americano é muito melhor do que o brasileiro executando? Cara, o americano da construção civil, ele chega para colocar um parafuso na parede, ele pega uma furadeira silenciosa, pega o parafuso e faz... Em 40 minutos ele botou 1000 parafusos na parede. Como é que é o operário brasileiro? Ele chega com um parafuso e um martelo, e ele vai lá, pá, 5 minutos ele consegue botar o parafuso na parede na martelada.
Nos mesmos 5 minutos, o americano fez 50. Por isso que eles são muito mais produtivos do que a gente, por 2 motivos. Primeiro, que eles têm muito mais educação e treinamento, principalmente na categoria técnica. Segundo, eles têm as ferramentas corretas. Quando a gente vai para vendas, acontece exatamente a mesma coisa. Eu espero que o meu vendedor venda, que ele seja consultivo, que ele performe, mas ele não tem Sem treinamento. Ele não é motivado, ele não é conduzido. E na maior parte das vezes, as empresas cobram resultado. Só que resultado eu não controlo. Eu tenho um consultório, eu quero faturar o dobro. Eu controlo o dobro? Não controlo. Eu controlo se eu ligo o dobro, se eu treino o dobro, se eu estudo o dobro, se eu otimizo a minha estratégia de marketing no dobro, se eu produzo mais caso social. Resultado eu não controlo, mas cada um tem o resultado que tolera. A reflexão que você tem que ter, se você não está satisfeito com o volume de vendas do teu consultório hoje o que você está tolerando? Porque essa modificação que vai fazer você chegar onde você gostaria. Agora, como é que funciona um processo de compra e como é que eu estruturo a minha abordagem comercial para ter uma efetividade maior? Primeiro de tudo, existe um conceito chamado perfil de cliente ideal. Então, tem um padrão de cliente dentro do teu consultório. A próxima pergunta vai ser sobre isso. Te prepara. Boa. Tem um padrão de cliente no teu consultório que tem um LTV mais alto, que consome mais de um tratamento, que fica muito tempo, que é fidelizado, que faz limpeza, que faz tudo que é legal. Esses são os seus melhores clientes. Não necessariamente, não estou dizendo que você não tem que atender um cliente que faz, sei lá, um canal ou que faz um clareamento pontualmente, mas eu estou dizendo que se você colocar a tua estratégia para atrair os clientes que geram mais LTV, você automaticamente aumentou o faturamento do teu consultório. E é muito mais sobre o cliente que você fideliza do que sobre o cliente que você fecha pontualmente. Então, a primeira coisa é eu identificar qual que é o meu padrão de cliente. Por que eu preciso identificar um padrão de cliente? Porque cada cliente compra por um motivo diferente e possui uma jornada de compra diferente. Então, eu preciso conseguir encontrar padrão para ver repetição acontecer. Qual que é a magia do processo de vendas? Quanto mais repetitivo ele for, mais eficiente ele se torna. Quanto mais você repete alguma coisa, melhor você fica naquilo que você está repetindo. Identifiquei esse cliente, agora eu vou identificar qual é a jornada de compra dele e qual que é o produto de ataque. O que é jornada de compra e o que é produto de ataque? Provavelmente quando vocês trocaram de telefone, depois eu vou falar sobre a capinha de celular com vocês, tá? Tá. Não gostou da minha? Não gostou da nossa? Vamos não, depois vocês me perguntam por que da capinha. Tá. Vai ser boa essa. Vou perguntar. Ele não tá usando capinha, então... Tem alguma coisa. Aí o que acontece? Como é que vocês trocam de celular? A maioria das pessoas. Vocês estavam numa mesa, vocês foram jantar com um grupo de amigos, aí uma amiga de vocês falou, tô usando tal app que serve muito bom para tal coisa. Aí você abriu, a Apple Store, você foi lá, jogou. Quando você foi fazer download, disse, não suporta o teu iOS. Aí você tenta atualizar o teu iOS, você vê que a tua versão do iPhone não permite mais atualizar. Aí você fala o quê? Vou trocar de telefone. De outro telefone. Esse momento em que você quis utilizar um aplicativo e o teu sistema operacional não comportou, gerou em você o desejo pela jornada de compra e fez você, a partir desse momento, buscar um celular. Aí você vai na tua operadora, você vai na Apple, você vai ver se você vai tirar férias em Miami e tal, e você toma a decisão de como é que você vai comprar. Todos os clientes percorrem exatamente a mesma jornada. Todos eles têm um momento de dor que desperta e a partir desse momento ele não está mais satisfeito com a vida atual, ele vai começar a buscar informações até que finalmente ele toma uma decisão sobre onde ele vai comprar. Para eu conseguir desenhar um bom processo de vendas, eu tenho que mapear quem é o meu cliente ideal e quais são as informações que ele busca nas diferentes etapas até o momento que ele toma a decisão. E isso é um bom processo de compra. E aí eu vou desenhar um processo com as perguntas e a abordagem da maneira correta. Basicamente, uma boa venda, ela segue 4 etapas distintas. E, cara, é muito simples fazer, mas você precisa ser intencional. A primeira etapa é a etapa da conexão. Quando você começa a conversar com uma pessoa que você não conhece, você naturalmente tem uma resistência. Porque todos nós já fomos enganados por um vendedor, já fomos ludibriados por alguém, então a gente tem uma defesa natural. Quando a gente se aproxima de alguém que a gente não conhece, por um mecanismo de defesa, a gente se fecha um pouco mais, porque a gente não sabe se pode confiar ou não na pessoa. Observa, né? A tua primeira etapa é deixar a pessoa à vontade, principalmente no consultório, né? A gente guarda a informação de 2 maneiras, ou pela repetição ou pelo impacto emocional. Todo mundo já sofreu num motorzinho, naquele barulho do inferno. Né? Então, quando você entra num consultório, você já entra nervoso. Alguém já teve alguma experiência negativa. Não então... é o Walt Disney. Você tá indo pro consultório odontológico e ninguém gosta de... Então já tem uma associação negativa. Você precisa quebrar o gelo, você precisa trazer a pessoa para perto, né? Aí falar sobre um assunto completamente aleatório para tentar gerar uma conexão e aí a pessoa relaxa um pouco mais. Como é que eu vou saber se eu fiz isso ou não? Cara, leitura corporal, ver como é que tá a postura, se tá fechado, como é que tá a expressão facial. A pessoa se soltou, agora eu vou começar o processo de sondagem e investigação, onde vocês vão fazer perguntas para entender por que ela tá até ali, qual é o objetivo que ela tem e o que ela quer conquistar como resultado final. Ao longo do caminho, eu vou fazendo um negocinho chamado obtenção de autoridade, né? Então, vocês chegaram
vocês tiveram um problema cardíaco, vocês não sabem o que é, e vocês acabaram de chegar na cardiologia, e o Albert Einstein falou, olha, agora nós adotamos um novo método de atendimento. Você pode escolher com quem vai te atender. Nós temos o Rafinha, que é o nosso residente mais novo, inclusive ele acabou de aprender a mexer no bisturi e ele já sabe o que o coração bate. E nós temos o Dr. Antunes, com 32 anos de cardiologia. Qual você prefere? Qual que você prefere? Né? Então, a pessoa quando busca um tratamento, ela vai fazer essa avaliação se o especialista que está na frente dela tem propriedade, né, e autoridade para resolver o problema, se ela não está na mão de alguém que vai ser amador. Conforme você vai atendendo e conforme você se posiciona, você vai usando gatilhos mentais para aumentar a tua autoridade. E aí a decoração do consultório ajuda, né? O exemplo desse dentista que eu falei, que usa um terno, que mostrou pessoas famosas. Então, você tem que ir trazendo as suas credenciais de maneira a matar as objeções antes que ela exista. Depois que eu fiz o ganho de autoridade, o último passo é a obtenção de compromisso. Como é que eu faço a obtenção de compromisso? A maior parte das vendas, elas não são perdidas por um concorrente. A maior parte das vendas são perdidas porque o seu cliente entende que o investimento ou o esforço necessário para passar pelo tratamento é maior do que o retorno que ele vai ter. E a melhor maneira de eu conseguir convencer uma pessoa é, em vez de eu fazer ela me dar um grande sim, que é, vou fazer o Invisalign, cara, me conta uma coisa. Para você é uma prioridade ter um sorriso mais bonito? Quebrei no primeiro sim. Olha, nós temos um tratamento que é 2 vezes mais rápido, que não vai ter aquela aparência, que não prende nada no teu dente. Então, e dessa forma eu consigo te entregar mais saúde, consigo te entregar mais velocidade com um tratamento completamente diferenciado. Você consegue ver o seu problema sendo resolvido por esse tratamento? Aí que a pessoa vai falar, sim. Peguei 2 sims até agora. Só falta o último, que é investimento. O último é você falar, olha, um tratamento normal custaria tanto, mas se você multiplicar pela quantidade de meses que você vai ficar nesse tratamento, você vai ver que o valor total será esse. Lá, já no Invisalign, ele tem um valor um pouco mais alto, mas, no entanto, o seu processo de tratamento vai ser diminuído em relação ao período de tempo. Então, no final do dia, por mais que possa ser um pouco mais alto, você vai ter um resultado mais rápido, por um período mais curto, e você vai conseguir chegar no teu objetivo. Faz sentido esse investimento? Então, em vez de eu ir direto para o fechamento, eu vou primeiro fazer a pessoa se comprometer com a solução, com o problema, depois a pessoa se comprometer com a solução e, por último, se comprometer com o investimento. No final do dia, o que é processo de vendas? Processo de vendas é você entender a necessidade do seu cliente e colocar intencionalidade, levando ele na direção de um processo decisivo. Entendendo que a maior parte 99% das compras são emocionais, justificadas por motivos racionais. Então não adianta você ir com característica, explicar, falar ponta técnica, porque Fala isso só do produto, cansa. né? Característica do produto, a gente percebe isso, tu acaba tonteando, né? A pessoa com E muita quando fala informação muita coisa, técnica. E esse é um erro muito grande, a gente tentar falar demais e ouvir de menos. E essa é a maldição do especialista, né? Porque como vocês ficaram Quanto mais você sabe... anos e anos vendo os termos Treinando. técnicos, Isso, vocês falam tu em quer inglês e acham que mostrar- todo mundo entende aquilo. Não, né? e Não, a você maior... fala às vezes com energia. Olha que maravilhoso, mas E a pessoa tá... a maioria Oi. dos dentistas acha que mostrando conhecimento, dando muita explicação técnica, acaba cativando aquele paciente para fechar a venda, né? O tratamento. E tá totalmente ao contrário, E né? o que eu observo muito, eu acho que quanto mais informação técnica, a pessoa gasta muita energia do outro lado para tentar entender. E quanto mais energia, eu acho que ela já é aquela coisa da zona de conforto. Parece que a pessoa já não quer ter que sair daquela zona de conforto para poder entender, para poder comprar. Ela quer clareza, né? Então, quanto mais clareza, quanto mais a gente consegue ser assertivo, melhor, né? Pra gente conseguir fazer essa conversão, né? E eu acho que é bem essa pegada que a gente sente, né? No nosso dia a dia da clínica. Muito bom. Vou para a próxima pergunta Boa. aqui. Não existe estratégia de venda certa para o público errado. Na verdade, é a mesma coisa que tentar vender uma Ferrari para um recém-formado ou para um estagiário. Então, qual estratégia tu considera ideal para atrair o público-alvo certo, para facilitar, né, o fechamento, para transformar um lead num potencial, né, um potencial lead num cliente ou num paciente, no nosso caso? Então, assim, eu separo a estruturação da máquina de vendas em 4 etapas distintas. E a maior parte das pessoas começa de trás para frente e faz uma cagada enorme. É tipo você construir uma casa e aí você contratar um engenheiro para construir tua casa, aí você chega para ver tua casa, você olha para ela e fala assim, dá para botar 4 centímetros para direita, né? Não. Só se eu derrubar a casa e fizer uma nova, porque a casa não anda 4 centímetros para direita. O primeiro pilar é a definição da estratégia. A definição da estratégia tem uma correlação entre identificar quem é o teu público-alvo e qual é o teu produto de ataque. Por quê? Para cada produto que você vende, você vai precisar construir uma estratégia de aquisição diferente.
um funil, uma captura, uma automação e uma lógica de conquista. Se você... Né, um dos desafios que o dentista tem é que ele tem múltiplos tratamentos. Exatamente. Só que existe um tratamento que pode ser visto como produto de ataque. O que é o produto de ataque? É o produto que o mercado mais busca, é o produto de mais consciência. É que nem quando o supermercado vende promoção da abóbora para puxar a venda da carne seca. Então, você tem um produto que você consegue trazer para frente, que você sabe que a busca é mais alta, você usa ele como captura. Muitas vezes você pode perder dinheiro nele, mas você expande nos demais, E não necessariamente maximizando a lucro. com um ticket mais baixo. Você acha que Aí tem uma correlação com o teu posicionamento. Tá. Né? Assim, o que é importante a gente entender quando a gente fala sobre posicionamento? O posicionamento precisa ser intencional. Se eu não tiver estratégia, eu faço parte da estratégia de alguém. E Sim. nunca vai ser bom. Você pode ver, existe Apple e existe Dell. Vocês têm visto a HP por aí? Não. Pois é. Quem fica no meio, normalmente deixa de existir. Não né? existe. Então, ou eu sou um produto premium, ou eu sou um produto popular. O mediano vai ser engolido. Sim. Agora, é mais difícil ser um produto popular do que ser um produto premium. Para você ser um produto popular, você tem que ser bom de processo e tem que ser Tem bom que vender muito. operacionalmente. Também, mas se não tiver uma boa gestão de custo, uma boa gestão de estoque, uma boa gestão de compras, e a pessoa escalar em volume de receita e não ter um controle de caixa direito, eu já vi diversos negócios quebrarem por excesso de vendas, por não fazer a conta da maneira correta. Sim. Mas o nosso objetivo é sempre atender um público mais qualificado. Não, né? na O realidade- dentista Não tem nada de errado com os dois, tá? Não, mas tem, eu acho que tem público para tudo, né? A gente tem... Tem clínicas populares, na Tem verdade. todo tipo de clínica, né? Nós somos Invisalign Doctor, né? Como você falou até. Então, é um produto high ticket, né? Então, a gente acaba vendendo um produto high ticket. Mas não é a realidade de muitas clínicas brasileiras, né? Tem clínica brasileira, muitas por aí, que... Por isso que eu te perguntei, que muitas vezes tem uma lucratividade alta na profilaxia, na limpeza, né? E o que é legal, porque se você escalar isso, souber fazer um processo bem estruturado dentro da tua clínica, que legal, né? Eu acho que tem público para tudo. Mas é isso que você falou, que você estava falando. Eu acho que tem que ter intencionalidade, saber o público que você vai atingir. Você quer ver uma coisa? Vamos para a Apple e depois vocês me perguntam sobre a capinha, tá? Tá. A Apple, ela tem 16% no mercado de smartphone. 16%, enquanto a Samsung tem 69%. Só que a Apple tem 84% de todo o lucro do mercado. Então ela vende para 16% e lucra 84%. Vende menos e ganha mais. Se você for ver, abrir um iPhone e ver o que tem aqui dentro, eu estimo que de 70% a 80% dos itens utilizados dentro de um iPhone são produzidos pela Samsung. Só que por questões contratuais a Samsung não pode divulgar. O que significa que você não está pagando pela tecnologia que está aqui. Você está pagando pela marca, pelo posicionamento. A Apple foi a única empresa de tecnologia que conseguiu migrar de tecnologia para luxo. Tanto é que onde você vê uma loja da Apple, você vai ver do lado uma loja da Prada, uma loja da Louis Vuitton, você vai ver uma loja da Gucci. Por quê? Porque o posicionamento dela é de luxo. Com certeza. Não tem sentido você pagar o valor que você paga se não for um objeto de luxo. Sim. Então, primeiro passo, definir quem é o teu cliente ideal. Segundo passo, definir qual é o teu produto de ataque. Depois, você vai definir qual é o seu canal de aquisição. Qual é o canal que eu vou utilizar? Existem zilhões de canais de aquisição. Em especial, tem 19 mais populares, mas o que você tem que fazer? Até você chegar nos seus primeiros 20 milhões de receita, o único canal vai resolver a tua vida. Você não precisa de dois. Agora, é ter uma estratégia clara e uma intencionalidade. Eu tenho que entender que vendas e geração de demanda é matemática financeira. Qual que é o meu objetivo? Para cada R$1 que eu gasto em marketing, eu tenho que gerar de 3 a 7 com vendas. Se eu estiver fazendo essa equação, eu posso escalar. Enquanto eu não tiver, eu preciso otimizar e melhorar o meu fluxo. Agora, é aquela coisa. Se você não sabe como você vende, você não sabe vender. Então, como é que o cliente chegou até mim? Você precisa ter métrica, você precisa ter tracking, você precisa ter dados, você precisa analisar. Tiago, você é contra trabalhar com agência? Não, eu não sou contra trabalhar com agência. Eu sou contra você delargar para a agência. Você chegar para a agência e falar, eu quero o cliente. Se você não definir a estratégia, a agência não vai definir por você. Se você não definir teu posicionamento, a agência não vai definir por você. Se você não for intencional em relação ao público que você quer, se você não falar se você é premium ou se você é low ticket. Então, assim, defina a tua estratégia e ache alguém que possa executar para você, mas não delarga e espera resultado. Eu acho muito difícil. É quase que você primeiro entender, ter a sua identidade, depois você vai em busca das estratégias para você realmente colocar para as pessoas entenderem o que você quer realmente. Porque se você nem sabe o que você quer, como é que você vai passar para o outro?
Não é verdade. Tem que saber onde é que tu quer chegar, né? Perfeito. Senão não tem como sair do lugar. E aí, falando sobre esse público high ticket, né? Falando sobre esse público que tem um comportamento, né, diferente, eu queria saber de você, assim, eu vivo isso, né, lá no consultório, né? Eu tenho 2 clínicas e eu percebo que as pessoas não querem mais falar por telefone, né? Tipo, a minha secretária, minha equipe comercial liga, mas a gente percebe que às vezes é mais por WhatsApp, mais por mensagem que as pessoas querem falar. Meu público, eu tenho um público bem definido, né? E eu vejo assim, tem muitas mães, eu atendo muita criança, então tem muitas mães que estão na loucura, então eu já sei que o jeito de comunicar muitas vezes é lá na mensagem, é num áudio, então ela não tem tempo muitas vezes de ficar lá falando no telefone. Então a gente sabe que existe, eu acho que uma comunicação para cada público que a gente tem. Mas falando um pouco desse paciente, né, um paciente high ticket, que eu acredito que muitos vão se identificar, muitos dentistas que estão vendo, a gente sabe que é difícil, às vezes, a gente conseguir a ligação, né? E o que você acha interessante em relação a uma abordagem que chame a atenção desse paciente, o interesse e o desejo, né, nessas pessoas, e qual a melhor abordagem em relação a esse serviço high ticket, esse serviço premium? Olha, vamos lá. A primeira coisa é a padronização e a construção de processo. Então, tem que ter uma repetição para conseguir ter eficiência. Vamos falar especificamente sobre fazer ou não fazer para o WhatsApp. O que a gente tem que tomar cuidado é que toda a generalização ela é burra. Toda a generalização ela é burra. Então, quando você está em casa e aí, né, vocês falam para o marido de vocês, ou para o cônjuge de vocês, ou para o namorado de vocês, você nunca me escuta. Isso é uma generalização. Sim. Você sempre chega atrasado. É uma generalização novamente. Então, o ser humano, o Dan Ariely fala muito isso. A gente tem tendência a pegar um fato isolado e classificá-lo como padrão. Apenas para ter um processo de simplificação. A minha empresa, a gente vende uma média de 5 milhões de reais em novos contratos por mês. Essa é a nossa média. Para a gente conseguir vender 5 milhões de novos contratos, a gente faz algo próximo de 10 mil ligações para conseguir ter 1.000 ligações bem-sucedidas. A gente está falando ali de, né, quase 10%. Sim, O que acontece? Se você chega para mim e fala assim, Thiago, ligação não funciona. 9 mil delas Para 9 mil não 9 funcionou. mil não funcionaram. Sim. Mas para 1.000 que funcionaram, me geraram 5 Já milhões. geraram. Vocês acham que 5 milhões é pouco ou é muito? Não, é bom. Então assim, a ligação, ela tem suas desvantagens, tá? Porque ela interrompe, tem uma série de variáveis. Mas dentro da comunicação, apenas 7% é o que eu digo. 93% é o meu tom de voz, é a velocidade de fala, é a minha postura corporal. Por mais que o WhatsApp permita você ter mais velocidade e fale com mais pessoas, ele é uma muleta, ele é uma zona de conforto. Porque é muito mais fácil te ignorar no WhatsApp do que por uma ligação. Então, assim, a ligação, ela é ruim se ela for mal conduzida, ela é. Mas se ela for intencional, utilizando estratégia, gerando valor, nada é mais poderoso do que a ligação. O que conecta mais, né? Mais humano, sim, não tem... sim. Né? Eu penso dessa forma. Então, Mas assim, criar estratégias. agora é aquilo. Se você for dar a opção para o teu colaborador escolher, Não. ele vai falar que é o WhatsApp. É, com certeza. E aí quando um colaborador meu de venda fala assim, olha, eu tenho uma opinião, eu falo, não seja por isso, esse aqui é o endereço da junta comercial, você leva o seu RG, o seu comprovante de residência e eles te darão um CNPJ, lá todas as suas opiniões serão muito bem-vindas, você será 100% responsável se der certo ou se der errado. Nessa daqui, se der merda, quem vai pagar sou eu. Então, se você estiver disposto a rachar a conta comigo do prejuízo, eu topo a sua opinião. Muito boa essa, adorei. Então, assim, democracia Adorei. não funciona dentro da empresa. Quando tu é dono do negócio. Então, assim, você Muito precisa bom. testar, Tem que criar ter. processo e criar padrão. Agora, o que você pode fazer com o WhatsApp? O WhatsApp ele é excelente para abertura de porta. Então, Sabrina, preciso falar contigo 5 minutos. Consegue me atender? A ligação não vai durar mais de 5 minutos. Sabrina, verifiquei aqui, tem mais de 6 meses que você não faz limpeza. Olha, a gente está com uma condição especial para clientes especiais como você. E eu queria te falar que a gente tem disponibilidade na semana que vem em 2 horários. Vamos marcar? 5 minutos. Nenhuma mensagem de WhatsApp vai fazer algo parecido com isso. Com certeza não. Com certeza não. É isso. Adorei. Eu quero que Adorou mesmo. Não, adorei. Fixou, sabe, né? Quando o paciente e cliente fala que precisa pensar, que precisa falar com o marido, que precisa ir para casa, Fazer uma analisar, planilha. colocar na planilha, fazer as contas, que retorna depois.
Tu achas que essa pessoa não tem dinheiro ou a estratégia abordada não foi a ideal? Então, Normalmente. depende, É né? difícil, né, essa pergunta. Aí- Mas normalmente. Aí tem uma ausência de processo. Mas vou dar um presente pra galera que tá assistindo. Chegou até aqui nesse episódio, tira uma foto, tira um print, vai lá no Instagram, joga @Thiago Reis com TH tudo junto. Jogou nos stories, qual o arroba de vocês? Rafaela Giordano. Sabrina Brinker. Rafaela com PH e 2 L's. Sabrina Brinker com K. Todo mundo que marcar os 3, eu tenho uma automação prontinha já lá no meu Instagram que vai lançar um presente pra vocês com um passo a passo de como contornar objeções. Maravilhoso. O que acontece? Contorno de objeções é uma parte do processo de vendas que tem que ser utilizado para que você consiga ter uma boa taxa de conversão. O que acontece é que estudos mostram que para você fechar uma venda, você tem que superar na média 3 objeções. Só que 80% das pessoas em vendas desistem da primeira objeção. Então, primeiro de tudo tem que entender, a objeção vai aparecer e ela faz parte do processo de com certeza. convencimento. Só que eu preciso separar a objeção em 2 pontos. Estou falando com uma oportunidade qualificada ou não estou? Lembra do cliente ideal? Sim. A partir do momento que eu defino o cliente ideal, eu defini classe social, remuneração, profissão, região geográfica e demais variáveis que influenciam no perfil de pessoas que mais me compram. O grande problema principalmente de quem é B2C, de quem vende para pessoa física, é que essa cultura da qualificação ela é muito ausente. No B2B, cara, não existe processo de venda sem qualificar. Então a pessoa entrou no teu consultório, cara, me conta um pouco mais o que você faz. Cara, já tive alguns flags, eu já sei se ela tem capacidade financeira ou não. Dependendo da equipe comercial, já faz a qualificação antes, ajuda muito. Tem que ter isso no processo. É. Acabei a Senão a conexão. gente perde tempo, às vezes, né? Porque é o teu muito. tempo. O teu tempo é algo muito precioso. E aí, beleza. Então, estou falando com alguém que tem poder aquisitivo, que está dentro do meu perfil de cliente ideal e tem todas as características para comprar. A falta de dinheiro deixou de ser um problema porque esse flag já foi feito lá. Então, eliminei. Agora, objeções. Preciso pensar, preciso falar com a minha mulher, preciso analisar, vou ver outras opções. Isso é reflexo de um processo de vendas mal conduzido. Porque um bom processo de vendas mata as objeções ao longo do caminho. Então, lembra lá, a primeira questão que eu vou perguntar é: para você é uma prioridade melhorar o seu sorriso? Para você é uma prioridade melhorar a sua saúde bucal? Para você é uma prioridade resolver tal problema? Então, quando eu faço essas perguntas, eu já fiz você obter um primeiro compromisso. Quando eu chegar no momento de apresentar o investimento, você não vai chegar para mim e falar, preciso pensar um pouco mais. Mas peraí, te perguntei Pensar o quê, né? se era uma prioridade, você disse que era, será que eu entendi errado? Então você vai meio que matando. Quando eu vou para a solução, quando eu apresento a solução, olha, esse é o tratamento, ele funciona dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. O que você acha? Aqui eu vou pegar a segunda objeção, que é, puta, não sei se esse tratamento é para mim, ou se eu quero fazer agora. Fechei que é prioridade se tratar e fechei que o tratamento faz sentido. Idealmente, durante o processo de investigação, o certo é você tentar pegar uma expectativa de quanto a pessoa vai investir. Principalmente quando você vende um tratamento muito mais caro, é legal você perguntar, cara, que tipo de tratamento você já fez? Você já fez alguma cirurgia? Porque com base no que a pessoa historicamente já pagou, você sabe que ela vai reagir bem ou reagir mal pro tratamento que você vai apresentar. Sim. Então, quando é uma pessoa que Já nunca vai fez história nada... pregressa. Às você vezes a sabe que pessoa não tem objeção vai ser noção, é verdade, isso acontece comigo. Mas Muitas se ela vezes já a pessoa não passou... tem nem ideia, né, de quanto vai custar. Mas se ela já passou por alguma coisa parecida, vai ter uma facilidade maior. Conforme você faça isso, você tem que ir conduzindo. E aí, por último, gente, o Daniel ele explica uma coisa muito interessante. A principal objeção que existe é a objeção preço. Só que o ser humano nunca acha algo caro ou barato de maneira isolada. Então, você visitou um apartamento de 400 metros quadrados nos Jardins. Você olhou e fala, tá caro. Se você falou que tá caro, provavelmente você comparou com outro apartamento semelhante numa região próxima. Bem ou numa localizado, com uma metragem grande. Com alguma característica parecida. Então a gente nunca acha algo caro ou barato sozinho, sempre de maneira comparativa. O que você precisa fazer com essa informação? E aí esse aqui vale ouro, tá? Para os dentistas que estão ouvindo. Quando você for apresentar o valor do investimento do teu tratamento, sempre apresente ancorando. O que é isso? Se eu sei que o meu paciente vai me comparar com alguma outra opção, por que eu não faço ele me comparar comigo? Então, o que você vai trazer? Você vai mostrar que o valor do tratamento custa 20, que o teu acompanhamento e a tua garantia custa mais 10, que, sei lá, outros benefícios que você pode vir a incorporar que não acarretam em custo direto para você, mas que amplia a percepção de valor, custa mais 5, e você mostra que o valor total seria 50 mil. Lembra que o exemplo do médico que eu falei? Então, custa 50 mil. Deixa o cliente ter uma sensação de perda. Deixa ele se sentir incomodado. Essa frustração faz parte do processo de venda. Ele fala, olha, infelizmente eu não consigo.
Mas você me disse que para você é uma prioridade fazer o tratamento e você me disse que esse tratamento faz sentido para você. Se eu trouxer uma condição diferenciada para a gente fechar negócio agora, posso agendar a data? Aí a pessoa vai ficar, espera ela se comprometer novamente. Posso? Pode. Beleza, então para você que quer fazer o tratamento, que faz sentido, que não vai custar tanto, não vai custar tanto, não vai custar tanto, vai custar apenas 12 vezes de tanto. E isso cabe dentro do seu orçamento? Normalmente, quando eu faço a ancoragem e trago uma condição diferenciada, eu sempre vou trazer ela com uma escassez, que é, essa condição está disponível para fechamento até hoje, ou até sexta-feira, ou até tal data. Porque eu fiz duas coisas. Primeiro, eu fiz ele me comparar comigo, então fiz o valor lá em cima e recuei. Segundo, ele não vai poder pedir desconto, porque ele já está tendo uma condição diferenciada. Terceiro, eu fiz ele assumir um compromisso com uma data limite de decisão. Isso aumenta radicalmente a tua taxa de conversão. Sim. Perfeito. É isso aí. Perfeito. Entender também o que ele está comparando, né? Porque às vezes ele está comparando maçã com banana e também a gente tem que entender o que ele está comparando. Eu já fiz isso muito no consultório. Eu fiz pergunta direta. O que você está comparando? Não adianta você comparar um sistema, um serviço com um outro tipo de sistema. Um sistema de aparelhagem não é igual a outro tipo de sistema, né? O tempo, a autoridade, a expertise daquele profissional não é o mesmo de outro. Eu não posso falar pelo outro, eu posso falar por mim. Então, eu acho que essa autoridade, eu acho que esse posicionamento é o que realmente o paciente sente, é o que o teu cliente sente. Quando você passa essa verdade, eu acho que é matadora, né? Primeiro que a pessoa precisa dessa congruência no pensamento. Então, quando você faz um spin selling, você faz essas perguntas e a pessoa fica repetindo na cabeça dela que é o sim, eu quero. Não é o valor. Tirando o valor, tem algo, tirando o preço, tem alguma outra coisa que você não... que te impediria de fazer o tratamento hoje. Então, a pessoa começa a pensar, não tem nada. Então, por que eu não fecharia com ela? Por conta de preço? Preço é negociável, vamos negociar. Então, fazer com que a pessoa realmente tenha essa congruência no pensamento e consiga fechar com a gente naquele momento, né? Mas, às vezes, a gente também tem que entender o perfil comportamental de cada um, porque, às vezes, a pessoa é extremamente analítica, né? Por exemplo, eu sou analítica. Então, quando eu vou comprar alguma coisa, eu preciso pensar. Mas, muitas vezes, eu comprei na emoção porque eu senti verdade. Senti verdade naquela pessoa. E aí, pro analítico, quando ele sente verdade, ele compra na hora. Assim, o que acontece dentro desse processo de convencimento, tá? O nosso cérebro é dividido em 3 regiões, né? A gente tem o neocórtex, responsável pela linguagem, a gente tem o límbico, responsável pela emoção, e temos o reptiliano, responsável pelos instintos mais primitivos. Quando eu estou fazendo um processo de argumentação, principalmente trazendo dados e características, e aí a gente está falando com o neocórtex, eu estou diretamente me comunicando com o sistema deliberativo, que normalmente vai falar não. Uhum. Quando eu começo a criar imagens e percepções do que você pode vir a conquistar e consigo fazer você enxergar a vida que você gostaria, eu passei a trabalhar as tuas emoções e estou me comunicando com o límbico. Toda vez que eu te projeto para a vida que você gostaria, por mais analítico que você seja, a capacidade de influência se torna muito maior. Muito. E falar sobre isso, sobre a tua capacidade de pensar na vida que você gostaria, vou te aproveitar e vou te fazer a próxima pergunta. Bora. Tá? Para a pessoa, para o dentista que está vivendo, né, uma realidade que ainda não é a que gostaria de estar vivendo, mas que já visualiza aquilo que quer viver. E eu vou pegar o gancho porque eu vi num trecho, num corte de um podcast que você deu, justamente que você já visualizava aquilo que você está vivendo hoje, né? Que você já tinha isso na tua mente, né? O que você aconselharia para essa pessoa? Então, assim, cara, hoje cedo eu fiz duas coisas, né? A gente tem um grupo de empresas que eu acompanho, que é o nosso grupo de mastermind, inclusive é aqui o High Growth, né? São empresas que buscam o autocrescimento. E eu mandei um áudio, né, de 4 minutos nesse grupo hoje de manhã falando sobre o quanto é difícil ser empreendedor, né? O quanto que é solitário. Se tá difícil, meu irmão, continua. Você não pode demonstrar fraqueza para tua equipe, você não pode demonstrar que você tá preocupado. Cara, as coisas estão boas. Porque se você fizer isso, você vai diminuir o ritmo do teu time. E muitas vezes o nosso grande desafio é simplesmente continuar executando, continuar fazendo. E uma coisa que eu sempre fiz, né, nos meus momentos difíceis, nos meus momentos reflexivos, é buscar exemplos. Porque quando a gente busca exemplo, muitas vezes a gente vê que, cara, velho, a gente está reclamando de pouco. É, né? Verdade. Exatamente. Tem gente com muito mais dificuldade do que a gente. Exatamente. Então eu sempre ia para esses exemplos. Cara, eu ia para o Ayrton Senna, ia para o Paulo Lema, ia para o Jobs, ia para o Elon Musk. E aí eu soltei um vídeo do Elon Musk que é um repórter entrevistando ele.
né? E lá no início da SpaceX, ele convidou, né, os grandes astronautas para conhecerem, e os grandes astronautas criticam muito o Elon Musk, dizendo que a aviação espacial comercial está errada, né, que tem que ser feito pelo Estado e sei lá o quê. E o repórter pergunta como é que você se sente em relação a isso, e você vê que ele está chorando, né? Ele fala, bem difícil, é bem difícil. E nesse momento tinha sido pós o terceiro lançamento fracassado, né? Então ele estava no final do dinheiro dele. Se o quarto lançamento não acontecesse, ele deixaria de, né? A gente não iria achar ele um gênio, a gente ia achar ele só um louco, né? Porque a diferença do gênio pro louco é o resultado. É o resultado, só isso. Né? Porque os dois são iguaizinhos. É verdade. Tu vira gênio depois que dá certo. Pois é, né? E todo mundo fala que sabia que você ia conseguir. Com certeza. Outro dia teve um cara que comentou num post meu, tadinho. Ele falou assim, é impressionante como essas pessoas se aproveitam dos outros e tira dinheiro de quem não tem informação. Esse Thiago Reis é um cara de muita sorte. Aí eu comentei pra você, é impressionante. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. A sorte sempre me encontrou trabalhando. É boa essa também. E eu acho que o meu grande exercício, né, e o que me faz continuar, o que me faz executar, hoje de manhã a gente tem um evento toda sexta-feira dentro da Growth. A gente tem um pouquinho mais de 100 colaboradores, que eu chamo de Growth Culture, que é um lugar onde a gente apresenta a nossa cultura, o que a gente vai fazer. E como era o último, né, do ano, me chamaram para fazer e falar um pouco sobre o futuro, sobre tudo que está acontecendo, o escritório novo e tudo mais. E eu fui abrindo a história da Growth. E eu fui desde o início a gente sempre produziu muito conteúdo, então a gente tem vídeo, foto de tudo. E é engraçado que quando você está vivendo o teu dia a dia, você olha pro teu momento atual e você fala, porra, ainda não estou onde eu quero, né? Ainda falta muita coisa e tal. Sim. Só que você esquece de olhar de onde você veio. E eu dei um play num vídeo que eu acho que é de 2018 ou 2019. Cara, assim, eu tô barrigudo, mal vestido, sabe? O som tá horrível, a edição tá péssima, o negócio tá vazio. E eu lembro que eu trabalhava o final de semana inteiro para ganhar 30 mil reais, sabe? E aí eu olho... E aí eu mostrei isso, e eu mostrei a nossa última imersão que aconteceu ontem, por sinal. Tô até um pouco sem voz por causa disso. Que, cara, a gente fez mais de 3 milhões de reais. Olha, sabe? Que legal. Então, assim... um baita orgulho, 4 anos atrás, eu fazia 30. Hoje, a gente faz 3 milhões. Agora então, agradece aquele cara barrigudo lá. Pois é, né? Sem o barrigudinho, sem o barrigudinho eu não tava aqui. O pessoal fala que o meu time fala que é o Rica Vírus. Não, a gente esquece de olhar pra trás. Esses dias eu tô ouvindo um podcast do André Fernandes, sabe quem é? E ele falando, né? Às vezes tu tá querendo o segundo filho e esquece que tu já teve o primeiro, que tu conseguiu o primeiro, né? Então tá reclamando, puxa, tá difícil. Então a gente muitas vezes não agradece a Deus pelas coisas que a gente já recebeu e fica pensando nas que a gente ainda não tem. Mas posso falar ainda? Então é importante eu acho que a gente isso. olha muito pro futuro. A gente está sempre olhando para o futuro, não tem como, né? Porque se a gente está querendo construir, a gente está olhando para o futuro, né? A gente tem que viver o presente, mas a gente está olhando sempre para o futuro. Eu confesso que eu vejo pouco, eu fico revisitando pouco o passado, mas eu acho que revisitar o passado é só, para mim, assim, o meu ponto de vista, é para agradecer. É pra gratidão. Porque também eu não fico muito no passado. Eu quero olhar futuro, sabe? Eu gosto dessa coisa de, nossa, ir lá, vivendo o presente para aproveitar e saber desfrutar também, porque só viver de futuro você não desfruta do que você tá vivendo agora. Mas não tem como. O nosso olhar aqui é sempre lá na frente, né? E aí revisitar pra gente poder só olhar a trajetória e falar, caramba, que gratidão tá aqui hoje, né? Nesse momento. Então, tem uma história que eu conto sempre no final das imersões e tal. Essa primeira empresa que eu aprendi a montar máquina de vendas, tinha um cara que eu chamo ele de Zezinho. O Zezinho, ele tinha um padrão. Zezinho é real, não é fictício, não? Ele é real. É só que eu real. vou falar o nome real sim, dele, porque senão vai que ele escuta. Né? Mas o Zezinho tinha um padrão. Todos os dias, às 17h45, ele se levantava da sua mesa e ia até o banheiro escovar o dente. Às 17h50, ele desligava o computador. Às 17h55, ele guardava tudo na mochila. Às 17h56, ele cumprimentava as pessoas. Às 17h58, ele parava de frente para a porta. Aí ficava olhando para o relógio, olhando para a porta. Quando dava 17h59 e o ponteiro passava aqui embaixo, ele estendia a mão. Às 18h em ponto, ele abria a porta e saía da empresa sem ficar nem um segundo a mais após as 18 horas. E o Zezinho, ele era um monumento, né, à desmotivação, e ele ainda servia para avisar os demais colaboradores que tinham dado 18 horas. Depois que o Zezinho saía, caía a caneta, né, e o bando dos desmotivados ia embora junto com ele. E um belo dia, o Zezinho me chamou para almoçar. Eu já tinha virado sócio da empresa. Eu entrei para ser o cara que emitia nota fiscal e já tinha virado sócio, sendo o segundo sócio com maior relevância dentro do negócio. E ele me chamou para almoçar. Eu lembro que eu fui
do escritório para o restaurante, mentalmente respondendo por que ele não merecia um aumento. Né? Não merece um aumento porque não é motivado, porque não corre atrás, porque não sonha. E eu lembro que a gente chegou no restaurante, o Zezinho se serviu, eu me servi, e antes de eu conseguir dar a primeira garfada, o Zezinho virou para mim e falou assim: Thiago, me explica uma coisa. Como você faz as coisas que você faz? Deixa eu te explicar. Tudo que você fala que você vai fazer, todo mundo acha que você é maluco. Todo mundo acha que não vai dar certo. E você começa a fazer, mesmo que as pessoas não acreditem em você. Do nada, aquele negócio que todo mundo achava que era impossível de acontecer começa a ganhar forma. As pessoas começam a te seguir e do nada, novamente, ele se torna realidade. Da onde que você tira essa vontade? Porque eu não consigo ter essa mesma motivação. Eu tinha me preparado para responder o porquê que ele não merecia aumento. Né? Essa pergunta eu não tinha pensado nela. Uma pergunta mais profunda. E eu fiquei reflexivo, É. porque eu não vi o mundo pela perspectiva do Zezinho, eu vi o Sim. mundo pela minha perspectiva. Sim. E eu não tinha essa coisa do impossível. Eu falava, cara, vou fazer, E pronto. vai acontecer. E eu lembro que eu voltei para casa esse dia pensativo, olhando assim, sabe? E me interrogando do porquê que eu fazia essas coisas. E era engraçado, porque assim que eu comecei a ganhar visibilidade, cara, eu trabalhava pra caramba. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. E eu era um dos que menos ganhava na empresa. Tinha pessoas, tipo assim, com cargos operacionais que ganhavam muito mais do que eu. E as pessoas chegavam pra mim e falavam assim: Thiago, você não tá vendo que ninguém tá vendo o seu trabalho? Você não tá vendo que não faz sentido você se dedicar Alguém tanto? vem. Você acha que alguém vai te reconhecer só porque você tá vindo aqui sábado? E as pessoas não entendiam, porque elas achavam que eu estava trabalhando para os donos da empresa. Mas eu não estava trabalhando para eles, eu estava trabalhando para mim. Eu sabia que o conhecimento que eu estava adquirindo ali seria muito valioso e que eu ia conseguir Pra empregar em vida outras toda. coisas. É. E aí eu, cara, mudei o jogo da empresa, virei sócio, cresci e obviamente ficou claro que valeu a pena o esforço que eu tinha feito. Mas nesse questionamento que o Zezinho me fez, eu fiquei pensando e eu percebi que muitas vezes a gente não faz as coisas porque a gente tem medo daquilo que a gente gostaria que acontecesse não se tornasse realidade. E aí a gente acaba nem tentando, com medo de tentar e se frustrar. Com medo de dar Sim, errado, né? Sim. Só que como na minha cabeça não tinha chance de não dar certo, cara, eu só fazia, eu não refletia. Nem pensava muito, né? Não, Você tá eu ia lá fazendo. e fazia. Assim, eu tinha total convicção de que eu ia abrir capital com aquela empresa. Eu tinha certeza absoluta que eu iria abrir capital com ela. Então, cara, não importava o esforço. E aí, muito do desconforto que eu tô agora, cara, eu tô saindo, né, de um escritório, cara, de 150 metros quadrados para um escritório de 1.500 metros Ai, quadrados. que legal. É um grande Né? passo. Que legal. Tô saindo de um time que historicamente sempre teve 40, 60 pessoas para mais de 100 pessoas. Frio na barriga tá gigante, Lógico. obviamente. Né? Eu tenho certeza que eu vou pagar os boletos. Mas vai com medo mesmo. Mas eu vou com Se a medo. gente não tem frio na barriga, a gente não tá fazendo nada muito grandioso, né? Pois é, Não pois é é. verdade? E aí, assim, para os empresários que olham para a sua execução e olham para o seu resultado e percebem que não teve uma mudança tão grande, a primeira questionamento que você tem que fazer, cara, o que você quer? A gente tem 80 verões aqui e passa assim. Né? Considerando os 80 verões, eu tenho mais passado do que futuro nesse momento. Pois é. Então, assim, Thiago, você não acha que você vai passar dos 80? Com certeza eu vou. Mas a qualidade de vida que eu vou ter até os 80 não vai ser a mesma que eu vou ter depois dos 80. Então, se eu quero aproveitar, é agora. Sim. Então, assim, aproveita esse tempo. Tem um livro que eu gosto muito, e aí eu deixo esse livro para todo mundo que quer crescer, que quer vender mais. É um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo, escrito por um cara chamado Og Mandino. Esse eu nunca li. Vou Esse botar livro na listinha. É incrível. sim. É incrível, mas você tem que ler ele fazendo o exercício que ele ensina. Entendi. O exercício que ele ensina é o seguinte: a história é de um criador de camelo que se apaixona e vira pro seu pai, que é o maior mercador da época, e fala que ele quer virar vendedor. Né? E o pai dele dá um desafio, e ele cumpre o desafio e ele fala: vou te dar o presente que me fez ser o maior vendedor da nossa época. Deu pra ele um baú. Falou: vai pra tal cidade, leva essas moedas de ouro, quando chegar lá você aluga um lugar e abre o baú. O Rafid, que é esse criador de camelo, abre o baú achando que teria um tesouro e ele encontra 10 pergaminhos. Esses são os 10 pergaminhos essenciais para você virar o maior vendedor do mundo. Que legal. E o livro é brilhante, eu não vou dar spoiler, mas a última página eu me emocionei, eu chorei, assim. Que legal. Me emocionei, tipo assim, de verdade. E, tipo, fazia tempo que eu não era tão impactado por o final de um livro. E esses pergaminhos, eles têm a base de qual é a postura mental que você precisa ter para você se tornar um excelente profissional, em vendas ou em qualquer coisa. E um dos pergaminhos que eu mais gosto é: viverei esse meu dia como se fosse o último. Se eu viver todos os meus dias como se fosse o último, um dia Será? eu vou estar certo. Né? Com certeza. Então, quantas vezes a gente economiza energia, quantas vezes a gente faz o mínimo, e quantas vezes a gente não faz aquilo que a gente pode fazer, não faz o extraordinário para fazer o necessário, sem pensar que esse dia não volta mais, né? Ele só vai acontecer uma vez. É verdade. Deixa eu te fazer com excelência, né? Então, não dá. Faz muito sentido isso que você falou. Muito legal. Vou lá ler o livro. Muito legal. Aí, na última. Eu quero perguntar, quando se fala em vendas,
Eu quero que tu me diga uma dica que seria uma dica de ouro. Não pode ser falar menos e ouvir mais, porque essa a gente fala direto pro pessoal. É uma dica de ouro, assim. Eu vou contar uma história para vocês e vou falar sobre a capinha do celular. Eu tinha uma área da empresa que era muito nova e eu perdi o gestor dessa área, né? A gente já tinha, sei lá, uns 50 colaboradores e eu tinha 2 opções: ou eu contratava um gestor ou eu tocaria a área. Eu pensei, cara, eu gosto desse botequim aqui, eu gosto de ficar com a barriga no balcão, deixa eu tocar a área. Assim que eu assumi a área, os vendedores da área ficaram loucos, né? Tipo assim, meu irmão dando cambalhota pra trás, é o Thiago Reis que vai acompanhar a gente. A primeira coisa que eu virei pra eles, eu falei, eu não vou ensinar pra vocês vendas. Aí eles todos me olharam com um olhar assim, tipo, cara, como assim você não vai ensinar pra gente vendas? Eu vou ensinar pra vocês mentalidade. Tudo que você precisa saber sobre vendas, 80 horas de estudo, você faz. Lê 4 livros, assiste 5 podcasts, resume, usa o SPIN, usa o GPCT, usa o Demanda Infinita, usa o Maior Vendedor do Mundo. 80 horas. Se você estudar 80 horas de vendas, você vai estar entre os 2% que mais entendem de vendas no mundo. Por que as pessoas vendem pouco? Mentalidade. Porque elas não têm a ambição necessária para vender mais. Qual que é o segredo para vender muito? Sonhar grande. Ter uma ambição maior. Por quê? Porque se você tiver mais ambição, não importa a técnica que você precisa, você vai correr atrás. Por que as pessoas não estudam? Por que as pessoas não correm atrás? Por que as pessoas não leem? Porque elas não têm ambição. Tem 2 coisas que fazem com que as pessoas fiquem pobres. A primeira coisa se chama aprendizado. Se você entrar agora num transporte público, você vai ver que 90% das pessoas do transporte público estão na rede social, no feed infinito, no jogo do tigrinho ou no joguinho tristeza, né? de Jogo aleatório. Do tigrinho. É surreal. Então elas estão... Mas eu entendo por quê. É porque é ruim não ter dinheiro. É ruim ter uma condição Elas não escassa. enxergam, né? Uma pouco saída, da às realidade. vezes. E no lugar dela tentar lutar contra a condição dela, que era a condição que eu tinha quando eu era operador de telemarketing, eles se concentram em tentar tornar Aquilo menos pior. Menos pior. Né? Se divertir. Trazer um pouco de prazer, né? Elas buscam uma anestesia. E o segundo motivo é a alavancagem operacional. A alavancagem operacional é a sua capacidade de entregar mais resultado dentro do mesmo tempo. Trabalhando no McDonald's, por mais que você trabalhe 24 horas, é impossível você ficar milionário. Sim. Você nunca vai ficar. Você como dentista, você como vendedor, se você trabalhar com o conhecimento que você tem, é muito difícil você ficar milionário. Com certeza. A maior alavanca que existe é o conhecimento. Então, assim, estudar de verdade, buscar de verdade. Só que o que faz você abandonar a anestesia ou abandonar a não construção de alavancagem operacional é a ambição. E aí eu volto pro iPhone. Os designers da Apple gastaram milhões e milhões com os caras mais especialistas em desenhar design do mundo para criar isso aqui. Quando eu boto uma capinha no celular, eu faço 2 coisas. Primeiro, eu estrago um trabalho sensacional. Exato. E segundo, eu me conto uma mensagem inconsciente de que caso eu quebre meu celular, eu não terei dinheiro para comprar outro. E eu estou trabalhando para ser escasso. O problema da maior parte das pessoas são as suas escassez, porque elas são escassas e não executam mais do que deveriam, principalmente por estarem economizando energia. O Harari explica uma coisa muito interessante. O teu cérebro corresponde a 2% da tua massa corporal, mas consome 20% da sua energia mesmo enquanto você dorme. Meu maior desafio para eu vender mais, para eu conquistar mais, é conseguir ampliar meu nível de energia, meu nível de execução. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, independente do quanto o consultório de vocês fatura hoje, mas você recebe uma ligação, do outro lado da linha, uma voz que você não conhece, a pessoa te fala que a pessoa que você mais ama, pode ser o seu filho, pode ser o seu marido, pode ser a sua mãe, pode ser o seu pai, está com uma doença raríssima, que infelizmente ele só tem mais 30 dias de vida. Mas não se preocupe, por 5 milhões nós temos um medicamento capaz de salvá-lo. Como é que você ia trabalhar amanhã? Como é que você ia ligar amanhã? 5 milhões já. 5 milhões na veia. Agora, 10 milhões já. Por que a gente só faz isso na dor? Por que a gente não faz isso para conquistar uma vida melhor? Para conquistar a viagem do sonho? Para poder aproveitar mais tempo com a família? Para poder ter mais liberdade? O nosso único desafio é a ambição. É conseguir desbloquear as escassez que a gente possui e colocar nossa energia na direção para criar a vida que a gente gostaria de ter. Para mim, essa é a melhor dica de vendas que existe do planeta. Maravilhoso. E para encerrar, né? Para encerrar, a gente tem uma mentoria chamada Insights, né? Mentoria para dentistas e profissionais da área da saúde. E com o objetivo de alavancar a carreira, que a gente ajuda esses profissionais, né? Para
também ajudar em relação ao faturamento, gestão financeira, fazer toda a questão, né, de primeiro contato com o paciente, né, a experiência do cliente. Então, a gente aborda todos os nichos, tudo aquilo que a gente acha importante para um negócio, né? Mas o que mais vemos são pessoas que reclamam, pessoas que sempre estão reclamando das mesmas coisas, mas não saem do lugar, entra 2024, 2025, 2026, sempre vai estar a mesma coisa. Então, a gente queria que você falasse para essas pessoas, né, as dicas ou mentalidade ou aquilo que você acha importante, às vezes até numa frase, né, porque muitas vezes elas não querem investir, né, nesse conhecimento, elas não querem investir o tempo delas, porque sempre falam, eu tô sem tempo. Sem tempo ou no momento eu não posso investir. Então... É sempre isso que a gente escuta. É sempre isso que a gente escuta. Pois eu adoraria poder fazer mais coisas. Porque o dentista realmente não sai do mocho, o mocho é a cadeira odontológica, não sai do mocho. Então a desculpa preferida desse público, né, que realmente está estagnado é não ter tempo e não ter dinheiro para investir. Então, qual é a dica que tu dá para esse pessoal que realmente está estagnado e não tem tempo e não tem dinheiro para investir? Para mim tem o primeiro ponto que o resultado que eu não tenho é pelo que eu ainda não sei. Exato. A maior trava de crescimento que existe é a falta de conhecimento. Então, é muito ruim. Isso é tão óbvio, né? Mas aqui a gente fala isso toda hora, mas é tão óbvio, mas tem que falar toda hora mesmo. Depois que eu mudei as pessoas que eu andava, os meios que eu frequentava, o meu resultado explodiu. Então, assim, você é reflexo das pessoas que você... eu quero ficar em forma, no shape, o caramba 4. Se você anda com a galera que vive no fast food, é impossível você fazer isso. Porque você é mais um que vai viver dentro do fast food. O teu ambiente produz o teu resultado. Resultado eu não controlo. Resultado eu só consigo medir. Então, eu chego aqui, subo numa balança, vai lá e dá meu peso, viro pra balança e falo, balança 5 quilos a menos. Balança diminui. Não. Eu não quero esse peso, balança. Não tem como. A balança mede as decisões que eu tomei nos últimos 15 dias. O quanto eu comi, o quanto que eu treinei, o quanto que eu dormi, tudo que eu fiz. Sim. Eu não controlo o resultado, mas cada um que está ouvindo esse podcast agora, cada dentista tem o resultado que tolera. Meu desafio para você cara, o que você está tolerando nesse momento que você já deveria não tolerar mais? E lembra que se você repetir a mesma coisa que você sempre fez, você vai produzir o resultado que você sempre teve. Então, assim, audite teu meio. Nada alavanca mais o seu resultado do que o conhecimento. E ambiência é a maior alavanca de evolução que eu vivi na minha vida. E para quem quer ir mais longe, você tem que andar com pessoas que estão buscando ir mais longe. As pessoas certas, né? Exatamente. Perfeito. Maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, Thiago. É um grande prazer olhar para trás, né? E ver que hoje a gente está aqui em São Paulo com uma pessoa especial como tu és. Obrigado. Maravilhoso. Thiago, obrigado pelo seu tempo. Vambora, nós estamos conta comigo. muito felizes de receber você aqui no Insightcast. Sensacional, parabéns. Vambora. Obrigada. Obrigada. Aê!